abrindo mão do orgulho do passado. Esse é o tema do nosso terceiro dia, da nossa quinta semana do devocional, que traz a temática ampla, esvaziando. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, do 7 ao 16, ele faz uma declaração aos filipenses e eu quero lê-la com você e a partir dela pensar algumas coisas. Diz assim: no passado, todas essas coisas, elas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que elas não têm nenhum valor. E não somente essas coisas, mas eu considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo Jesus que eu sou aceito. E essa aceitação, ela vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim mesmo o poder da sua ressurreição. Que passagem, que tremendo. A autora, ela traz no primeiro dia Jesus como o nosso maior exemplo, e é bem verdade, ele é o nosso maior exemplo. E nós vimos lá em Filipenses 2, né, o próprio apóstolo Paulo trazendo para os de Filipos essa verdade. Meus irmãos, sejam como Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. No capítulo 3, Paulo ele traz a perspectiva para ele, para si, como um exemplo também a ser imitado e a ser seguido de alguém que tinha tudo. Paulo nasceu naquilo que nós poderíamos chamar de berço de ouro. Os historiadores falam que Paulo era filho de um grande comerciante, de um comerciante muito rico, e enviou Paulo para Jerusalém para ser ensinado nas maiores universidades hebraicas. Paulo ele era aluno de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era o PhD, era a sumidade da sua época. Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel sobre a lei. Paulo ele diz: olha, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui fariseu dos fariseus. Quanto ao trato da lei, eu era um homem impecável, eu era uma pessoa irrepreensível. Eu tinha muito orgulho disso. Eu tinha orgulho da minha história, eu tinha orgulho das minhas credenciais. E a verdade é que o apóstolo Paulo, se você conhece a história, antes chamado de Saulo, Paulo ele era conhecido como um perseguidor da igreja, porque ele acreditava que ele era o próprio enviado por Deus para dar fim aos cristãos, porque ele julgava que os cristãos estavam indo contra a lei de Moisés. Paulo se julgava muito habilitado para ser usado por Deus. E em nome de ser usado por Deus, Paulo perseguiu e matou muitos cristãos. Inclusive, um deles foi o primeiro mártir cristão, Estevão. Essa história está lá narrada no livro de Atos, depois você pode ler. O que o apóstolo Paulo ele não sabia é que tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele trazia como credencial, ele teve que deixar lá na estrada de Damasco, quando ele foi encontrado por Jesus. E quando você lê, uma história como essa e a proposta nas entrelinhas que a autora traz no nosso devocional, você pode pensar: será que a autora está propondo que eu devo olhar para o meu passado e considerar tudo como lixo? Aquilo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu conquistei. Será que para eu ter Jesus eu preciso olhar para todas as minhas conquistas e vê-las como lixo? Será que é isso que o devocional está propondo para mim e para você? Óbvio que não. E eu quero pensar algumas coisas com você nesse sentido. O apóstolo Paulo ele era um poliglota, por exemplo. O apóstolo Paulo ele conhecia o hebraico, ele conhecia o aramaico, ele conhecia o latim e ele conhecia o grego. Um homem
versado na mais alta cultura. Ele foi um homem que experimentou do conhecimento humano em uma alta performance. E era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele foi ensinado desde pequenininho aos pés de Gamaliel. E talvez Paulo entendesse no seu coração que quanto mais credenciais ele tivesse, mais habilitado ele seria para ser aceito por Deus. É por isso que ele fala: eu obedeci à lei, eu fiz tudo, eu busquei tudo, porque eu seria um homem poderoso usado nas mãos de Deus pelas minhas credenciais. Eu fiz tudo que um homem podia fazer. Eu estudei da melhor forma, da forma mais profunda que um homem podia estudar, porque eu queria ter a minha vida como uma vida poderosa usada nas mãos de Deus. Mas quando Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e quando Jesus ele disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Se eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Paulo entendeu, naquele dia ele ficou 3 dias cego. E Paulo entendeu que tudo que ele possuía tinha caído por terra quando ele se deparou com uma forte luz na estrada de Damasco. E 3 dias foram suficientes para Paulo se esvaziar de tudo que ele trazia na sua bagagem e aceitar Jesus Cristo como o Messias enviado, como o Salvador de sua vida. E quando Deus ele manda o seu profeta lá falar com Paulo, ele diz: olha, vai lá, porque esse é um vaso para mim escolhido. Eu vou usar esse homem. E Paulo poderia pensar: nossa, eu fui encontrado, realmente eu sou um poliglota e eu sou um doutor na lei de Moisés. Claro que Jesus deveria ter me encontrado. Não, Paulo entendia que tudo que ele sabia, ele teria que se esvaziar para receber de Jesus novas credenciais. Mas aí, voltando para a minha pergunta inicial, será que é isso que o devocional sugere, que eu tenha que olhar para tudo e todas as minhas conquistas e vê-las como lixo? Se afinal de contas, muitas das minhas conquistas foram proporcionadas pelo próprio Deus, né? Portas que foram abertas e mantidas abertas pelo próprio Deus. Será que é isso que Deus quer? E eu quero pensar inclusive na vida de Paulo com você, né? Como eu já falei, Paulo era um poliglota. E sabe o que eu penso quando Paulo ele diz: olha, para mim tudo virou lixo, porque se comparado, primeiro que Paulo compara, ele diz: olha, se comparado com o conhecer a Jesus, tudo se torna tão pequeno. Tudo que eu pensava que era tão grande se torna tão pequeno. Porque eu tive que me esvaziar do meu orgulho. Paulo estava falando da experiência pessoal dele. Eu trazia um orgulho das minhas credenciais. E eu achava que Deus iria me usar. Porque eu era bom o bastante, eu sabia o bastante. Eu era alguém com grandes patentes para ser usado por Deus. E Paulo ele se esvazia de toda aquela bagagem. Mas na verdade, sabe o que eu penso? E é isso que eu quero deixar aqui com você. Paulo ele pega a bagagem dele e ele deposita na cruz. Paulo ele não joga fora a sua bagagem. Ele ressignifica a sua bagagem. Ele ressignifica aquilo que Deus colocou em sua bagagem, aquilo que a vida colocou na sua bagagem, aquilo que os seus pais colocaram na sua bagagem. E eu creio que essa é a proposta para mim e para você quando a gente fala sobre o se esvaziar do orgulho do passado. O que é que eu trago que precisa estar aos pés de Jesus para ser usado por ele? Não é jogar fora. Paulo ele não jogou fora. Nossa, eu sou um poliglota, eu sei mais de 4 línguas, tenho várias credenciais, eu vou jogar tudo fora. Eu sou cidadão romano, né? Seria hoje como você ter a cidadania americana, tão desejada por muitos, né? Paulo tinha a cidadania romana, ele tinha dupla cidadania e ele não jogou fora, mas ele depositou no altar de Deus, ele depositou na cruz de Cristo e disse: olha, tá tudo aqui, tudo é teu, usa como o Senhor quiser.
E é isso que eu penso que é um convite para mim e para você quando fala sobre o se esvaziar do orgulho do passado. Senhor, olha, sabe aquela faculdade? Eu coloco aos teus pés. Sabe aquela outra faculdade? Eu coloco aos teus pés. Deus, sabe aquela pós-graduação, sabe aquele curso, sabe aquele doutorado, sabe aquele curso de idiomas? Eu coloco aos teus pés. Eu quero que o Senhor use para o propósito que o Senhor deseja usar. E aí quando você lê o livro de Atos, você vê que na oportunidade que Paulo foi preso lá em Jerusalém, a Bíblia diz que ele faz sinal com as mãos e ele pede silêncio e aquela multidão que está querendo matá-lo silencia e ele começa a falar na língua hebraica, o que lhe dá credibilidade diante dos seus irmãos judeus. Ele começa a testemunhar em hebraico. O hebraico era utilizado pelos fariseus, pelos doutores da lei, né? Por aqueles que detinham conhecimento. Então, Paulo silencia aquela multidão quando ele começa a falar em hebraico. Em outra oportunidade, Paulo está entre os epicureus, filósofos gregos da época, e ele chega num aerópago e ele começa a discursar com os filósofos. E eu penso que Paulo só foi possível Paulo evangelizar lá no aerópago porque ele trazia em sua bagagem o conhecimento da língua grega. Ele trazia em sua bagagem conhecimentos filosóficos, ao ponto de também silenciar os filósofos quando ele começou a falar em grego. Outro exemplo que nós temos aqui, Paulo ele foi preso e em um momento também eles açoitaram a Paulo e queriam soltar Paulo de qualquer jeito. E Paulo disse, olha, não é assim, eu sou cidadão romano e não é assim que vocês vão fazer comigo. Então a cidadania romana foi importante no ministério de Paulo em determinado momento da sua vida. A Bíblia diz que as prisões de Paulo levou ele diante de reis, de governadores importantes. Ele esteve diante do rei Agripa, diante do governador, diante de tantas autoridades. E a sua eloquência, a sua diversidade, né, de língua e de conhecimento, usado por Deus, favoreceu Paulo também testemunhar de Jesus diante dessas pessoas. A Bíblia diz que Paulo, ele se fez de louco para ganhar os simples, se fez de louco para alcançar os sábios, se fez de sábio para alcançar os sábios, de louco para alcançar os loucos. Então Paulo ele sabia trafegar em vários ambientes, em várias culturas, porque ele havia trazido na bagagem dele. Então quando o apóstolo Paulo ele diz, eu considero por perda, eu considero por lixo, ele estava querendo dizer o seguinte, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não se compara com aquilo que hoje eu tenho, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Se eu tivesse que abrir mão de tudo isso para viver apenas com Jesus, eu abriria mão, porque para mim é muito mais valioso. Hoje eu só procuro uma coisa, que é conhecer a Ele. Antes eu procurava conhecer várias línguas, conhecer a lei, conhecer as culturas, conhecer a filosofia, conhecer tantas coisas. Mas hoje, minha alma só anseia por algo, é conhecer a Jesus. Então, eu quero fechar esse devocional de hoje trazendo essa verdade para o seu coração. Quando eu penso que nós devemos nos esvaziar do orgulho do passado, eu penso que nós devemos levar nossa bagagem aos pés da cruz. Ela não é propriamente minha, ela é de Jesus. Eu tenho 3 faculdades, né? Eu tenho 2 pós-graduações, eu tenho, não, Senhor, nós temos, está aqui. Se o Senhor quiser abrir portas para eu pregar o teu evangelho em multinacionais, se o Senhor quiser me colocar à mesa com reis, se o Senhor quiser me levar a outros países, se o Senhor quiser usar a minha voz, a minha influência para propagar o evangelho, Deus está aqui, tudo é teu, não é propriamente meu. Então eu quero deixar essa verdade bem firmezinha no seu coração. Se esvazie do orgulho do passado, e quando a gente fala de orgulho do passado, é nessa esfera, é tudo que você traz, você deixar aos pés da cruz. Sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. A gente vai falar no próximo vídeo
sobre a dor do passado. Tem pessoas também que elas têm orgulho da sua dor do passado, e a gente vai pegar o gancho para o nosso próximo vídeo. Fica na paz, que Deus te abençoe e que Deus te leve a depositar todas as suas coroas aos pés da cruz. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os 24 anciãos, eles depositavam as suas coroas ao pé da cruz. E eu sinto o Espírito Santo trazendo esse texto ao meu coração. Fala sobre isso, e eu quero encerrar falando sobre isso. Não é sobre ter coroa, é sobre depositar a coroa aos pés da cruz. O próprio Deus, ele vai trazer coroas para a tua cabeça, ele vai te colocar em posições de influência, mas nada, absolutamente nada, é propriamente meu. Nada, absolutamente nada, são conquistas minhas e egoístas, mas todas as minhas coroas, elas precisam ter um novo significado, elas precisam estar na cruz de Cristo, no altar de Cristo, para serem usadas, para influenciar a nação, para influenciar as próximas gerações, assim como foi a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela foi levada para um propósito e ela soube utilizar bem a sua influência, soube utilizar bem a sua coroa. E eu desafio você também a se esvaziar das suas coroas. E quando eu digo isso, é ressignificá-las a partir da cruz. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.